Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Estamos começando mais um capítulo da série Futuro, e o meu desejo é que o Senhor esteja abençoando, acalmando, tranquilizando o seu coração e a sua alma. E hoje eu não estou só, né? Estou aqui com uns irmãos enxeridos, amigos queridos do coração, né? Guilherme, que está aqui me dando essa assistência, por isso que a gente entrou simultaneamente, né? Começando e já transmitindo. Também Riquinho e Marrom, Júnior e Juninho. Está aí esse pessoal todo hoje com a gente aqui para a glória de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre esperança. Eu vou só dar aquele tempinho aqui de mandar para os grupos, para os 2 grupos de transmissão, que acaba indo para você no seu privado, e você recebe um link específico no seu celular. Aqueles que não tiverem, me pedem para colocar o teu número aí para o envio das mensagens, dos links para a transmissão em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero orar por aquelas cidades que a gente ora por onde a pandemia está forte e está acabando com muita gente. Estados Unidos bateu recorde, o maior número já existente em um dia de mortos, e nós lamentamos, oramos já por este povo, mas nós queremos orar por aquelas cidades que até então não chegou, nada aconteceu, para que os nossos governantes vão tendo sabedoria para como voltar a lidar com isso, para o povo voltar às ruas. Daqui a pouco o inverno chega, segundo os especialistas, vírus no frio se fortalece mais, e eu acredito que a nossa nação, que já passou por tantas lutas, tantos maus bocados, precisa reagir a isso. E nós vamos orar por essas cidades, para que Deus a abençoe, que esse número continue como está, baixo, não cresça, não haja contaminação, e o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero orar. Quero chamar você para orar conosco nesse instante, e daqui a pouco a gente traz a palavra. Querido e amado Deus, nós te oramos confiando em Ti. Há momentos que a única coisa que fica no nosso coração é o Teu silêncio. É o Teu silêncio. A gente viu no domingo a igreja brasileira em jejum, de maneira geral, crentes tradicionais, crentes renovados, irmãos católicos também, tudo que é gente pedindo a tua bênção, e até agora nada nós vimos. A gente só vê as coisas e as notícias sendo as piores. Parece que não morre mais ninguém de nada, somente disso. A gente percebe as programações de televisão pararam, mudaram, somente para dar atenção a isso. E nós não temos visto, ó Deus, pelos nossos olhos comuns, ainda uma resposta, mas nós temos uma certeza, que independentemente dessa resposta, o Senhor está ouvindo a nossa oração, e o nosso prazer, Senhor, a nossa satisfação, não é somente ter respostas, mas acima de tudo é saber que nós temos um amigo com quem podemos compartilhar as nossas dores, e te entendemos, pois sabemos que és soberano, Senhor da história, e tens um tempo para agir. Então use toda essa situação de maneira que somente o teu nome seja glorificado, de nenhum governante, de nenhuma vacina, de nenhum laboratório, mas que a gente perceba: o Senhor agiu por nós, louvado seja o seu nome. Amém. Meus queridos, quando nós falamos sobre futuro, e quando pensei em fazer essa transmissão, eu fiquei pensando o seguinte: como é que nós iremos sair de tudo isso? Mas também fiquei pensando, e como é que nós devemos nos comportar diante disso? Então a coisa é proposital. Eu não quero lhe levar para o futuro, porque o futuro não me pertence, o futuro não pertence a Deus, e eu tenho guiado a minha vida em um alicerce acerca do futuro. O meu futuro está nas mãos de Deus.
O nosso futuro está nas mãos do Senhor Jesus. Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer, passemos o que passar e por onde passar, o Senhor está conosco e Ele nos ajudará para a glória do seu santo nome. Iremos dizer aquela frase sem medo de errar, aquela frase dita pelo profeta Samuel: até aqui o Senhor nos ajudou. Nós vamos dizer isso, e podemos dizer isso já hoje, sem medo de errar: até aqui o Senhor nos ajudou. E não vamos em momento algum estar naquela frase que mostra tanta fraqueza na alma, tanta dor e tanta agonia: até quando, Senhor? Não há razão para isso, não há necessidade ainda disso, mas há um futuro. Nós não sabemos o que será, como é que as pessoas estarão lá, como é que você estará. Eu só consigo entender o seguinte, que crise é uma oportunidade. A gente não pode olhar para problemas como problemas, a gente tem que olhar para um problema como oportunidade. Quem olhava assim para a vida era Cristo. Cada problema que Jesus Cristo enfrentava era uma oportunidade para que ele manifestasse a glória do Pai sobre a vida daquela pessoa, sobre a vida da comunidade onde ele estava, sobre a vida das pessoas que o seguiam. Então a gente percebe que está aí um futuro, mas temos um presente, e se a gente não cuidar desse momento, se a gente não se cuidar nessa quarentena, a gente pode sair de lá louco, não é? A gente pode sair de lá doido, varrido, sem saber o que fazer e nem para onde ir. Eu fico imaginando um pai que, por exemplo, perdeu o emprego agora. Como é que vai se comportar? Ou então, depois que parar e voltar, dizer: a empresa fechou e não tem mais condições de continuar. Então, tudo isso são questionamentos que existe uma certeza sobre eles: nós não temos resposta, porque nós não sabemos um minuto à frente da nossa vida. Ninguém sabe o que passará amanhã, ninguém sabe o que será daqui a 20 minutos, ninguém sabe o que será daqui a 30 minutos. O que nós sabemos é que Deus está neste futuro e que Deus tem um milagre para a minha vida e para a sua vida. Tenho também me firmado em 4 compreensões desde quando tudo isso começou. Primeira coisa, você não pode esquecer: Deus continua sendo Deus. Segundo, este Deus que continua sendo Deus também permanece no controle da história. Tudo está no controle de suas mãos. A praga pode ser uma coisa natural, da natureza caída, que gera dor, que gera perdas, tudo bem, mas quem está no controle não é ela. Quem está no controle não é essa praga, quem está no controle não é essa pandemia, quem está no controle da história é Jesus de Nazaré, o Senhor. E é quando nós perdemos as forças que nós conseguimos olhar para o alto e saber que Ele continua sendo o alto refúgio. Quantos países poderosos se prostraram diante desse negócio? E muitos destes que estão se prostrando, se fechando, tem denegrido, tem vituperado, tem envergonhado, tem rasgado o evangelho ensanguentado da cruz. Então Deus com isso aí talvez esteja mostrando isso para nós. A terceira coisa importante que eu não posso deixar de esquecer é que em meio a tudo isso Satanás continua doido para destruir a sua vida, para te roubar, matar e destruir. Mas a quarta e última compreensão, que eu descanso nisso, é que existe uma promessa para a igreja: edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Mas, irmãos, como nos comportar diante desse futuro tão cheio de dúvidas? Uma coisa é certa: a crise econômica já se estabeleceu. Hoje eu estive lá, estive em um sepultamento, e na volta tem uma lanchonete aqui na Beira Rio que eu gosto, acho que o nome dela é Sol. Aquela menina faz um egg burger que é uma beleza, e eu disse: eu vou lá. Passei por lá, estava fechado. Eu fiquei perguntando como é que esse pessoal que vive disso vai continuar a vida, como é que vai fazer a feira, como é que vai pagar as contas. É muito complicado o que a gente está vivendo já hoje. Também fui no centro da cidade, tive que passar em uma farmácia. Irmãos, não tem quase que ninguém. Para aquilo que é a cidade, eu acho que eu passei olhando rapidamente, contei 11 pessoas, porque havia ali um grupo de trabalhadores, de garis.
Então a gente não tem perspectiva de coisas boas na economia. Mas diante de tudo isso que nós estamos vivendo, a série Futuro tem uma proposta, que é de lhe fazer pensar neste presente acerca do seu comportamento. Eu poderia hoje pensar aqui o seguinte: a quarentena também tem que estar no seu coração. Você tem que guardar coisas ruins, ou melhor, tem que pegar coisas ruins que estavam aí e limpar, jogar fora. Não voltar mais com isso para a rua porque faz mal aos outros. Mas para que essas coisas ruins sejam jogadas fora, a gente tem que colocar coisas boas na alma. E hoje eu quero falar sobre esperança. E olhando para esse tema esperança, eu quero refletir algumas coisas com você. Eu quero iniciar lembrando de um personagem bíblico que viveu e ouviu palavras verdadeiras, apesar de num contexto errado, quando seus amigos o acusavam, dizendo que aquele problema que ele estava passando era por conta do seu pecado, havia pecado contra Deus. É Jó. E eu quero mostrar um primeiro versículo que é interessantíssimo, no capítulo 7, versículo 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Um homem sem esperança, ele tem compreensões erradas acerca da vida. Ele tem compreensões desesperadas acerca da vida. É verdade que a vida passa ligeiro? Sim. Mas ele está dizendo que a vida torna-se uma coisa monótona. Quando nós olhamos para o tecelão, ele está falando daquele objeto que faz o mesmo movimento. Torna-se uma vida fatídica, torna-se uma vida sem perspectiva, torna-se uma vida sem propósito. E Jó, ele teve uma grande paciência assim, porque ele não duvidou, ele não profanou por incredulidade, ele sempre manteve um esperar, um esperançar no seu coração. Mas esse texto mostra que um homem sem esperança, ele tem compreensões amargurantes na alma. Por isso que eu quero falar com você essa noite sobre esperança. A palavra esperança, alguns fazem uma junção de duas palavras portuguesas, que é esperar com confiança. Então, é boa essa compreensão, sim, e nós precisamos ter esperança no coração. Quantas pessoas, diante das adversidades da vida, lamuriam, mas lá no final diz assim: mas a esperança é a última que morre, não é? E é uma compreensão boa, não é uma compreensão tóxica, não, é uma compreensão saudável para a alma de toda pessoa que está em meio a uma batalha. Já o homem sem esperança, ele lamuria e termina semelhante ao salmo mais triste da Bíblia, que eu acho que é o 88 ou é o 78, e fica ali naquela lamúria e pronto, e não consegue cantar um hino de louvor, de gratidão a Deus. Outra coisa que a gente percebe ainda em Jó, capítulo 11, versículo 18. Seus amigos dizem o seguinte: sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Ele está recebendo aqui uma acusação, estão fazendo uma acusação para ele. Mas estão dizendo a ele que se ele fizer a coisinha certa, as coisas certas, ele vai conseguir ter esperança. E aí ele vai dizer uma verdade acerca da esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Alguém que tem esperança, dorme tranquilo. Eu vi o responsável lá pela frente, de combate ao coronavírus de São Paulo, o médico que passou, por essa enfermidade, que adquiriu esse vírus. Ele disse o seguinte, ele disse uma coisa que chega a dar pena. Ele disse: a gente dorme sem saber como vai ser o amanhã. A gente dorme sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, e deve ser algo terrível. E aí ele finaliza dizendo assim: mas Deus ajudou e eu estou aqui, e eu fiquei bom, eu venci essa situação. Então assim, irmãos, quando alguém tem esperança, alguém deita na certeza que amanhã será melhor do que hoje, que depois de amanhã será melhor do que amanhã, que o futuro será melhor, ainda que muitas coisas difíceis venham em detrimento disso que está acontecendo. A esperança não pode morrer, a esperança de que existe um Deus que cuida de nós, a esperança de que existe um Deus que trabalha por nós, a esperança de que existe um Deus que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro presente na angústia, de um Deus que é o nosso auxílio, de um Deus que é alto refúgio,
refúgio, de um Deus que nos cobre na sombra de suas asas, de um Deus que teve a competência de vir a este mundo em carne, viver, crescer, sofrer, morrer, ir àquela cruz por nós e ressuscitar ao terceiro dia. E hoje deixa-nos promessa de que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós, o Senhor está conosco, não estamos abandonados, o Senhor está conosco. Tenha essa esperança. E a gente continua vendo mais algumas coisas importantes, e eu quero fazer algumas considerações. A primeira consideração é a seguinte, que a esperança ela deve ser buscada. A esperança deve ser buscada. Existe uma esperança que Deus colocou no nosso coração, em Cristo. A fé que Ele colocou em nós, Ele colocou junto com ela a esperança. Colocou amor, colocou tudo que a gente precisa para ser uma bênção para a vida do próximo, mas também para ser uma bênção para a vida da gente, para que a gente viva em paz. Então, a primeira reflexão sobre a esperança que eu quero falar hoje, ou a primeira lição, é que a esperança deve ser buscada. No outro dia, falando sobre memória, você vai lembrar, você que está acompanhando a série, eu li aquele texto de Lamentações de Jeremias 3:21. Ele disse que foi uma atitude dele. Ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Hoje eu conversava com um jovem que, na minha visão, ele é um camarada de sucesso, só que ele estava dizendo assim: dá tudo errado. Porém, olhando a vida dele, ele contando, de fato tem algumas dificuldades que a gente, meu Deus, como é que alguém está suportando tanta coisa? Mas você tem que ter cuidado para que a sua mente não foque a sua história somente naquilo que é ruim, aquilo que é mal. Se nós olharmos para o dia de hoje e quisermos ficar triste, só é a gente passar a lembrar de coisas que geram tristeza. Por exemplo, hoje eu estava em um sepultamento. Que tristeza tão grande, que dor tão grande. A gente chora, a gente não conviveu com aquela pessoa, mas vendo a dor das pessoas, a gente vai chorando, porque a nossa mente vai recebendo aquilo que os nossos olhos estão ouvindo, aquilo que os nossos sentidos estão captando. Porém, quando a gente sai daquele ambiente e vai contemplando outras coisas, a gente percebe que o sentimento, que as emoções vão mudando. Então, queira na sua mente aquilo que pode lhe dar esperança. E naquele dia eu falei que Jeremias, após ver tanta coisa ruim e ter dito que a esperança se perdeu, ele tomou uma atitude. Ele disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então tome uma atitude hoje, diante da palavra de Deus, para com você mesmo. Não faça aquelas técnicas de autoajuda ou de coach que chega perante um espelho e diga assim: você é o cara, você vai vencer, que é capaz da manhã você levar um catabi e nem saber onde vai parar. Mas diga: eu tenho esperança, eu confio em Deus, haja o que houver, eu esperarei e confiarei no Senhor. Então, em nome de Jesus, primeira lição que eu quero falar com você essa noite é que depende de você, é uma busca nossa. Nós precisamos buscar, nós devemos buscar essa esperança. Como, pastor? Trabalhando a mente. Pense em coisas boas. Pense nos seus filhos, pense nos seus amigos, pense no seu trabalho, que está lá mesmo nessa crise caminhando bem. Pense na sua esposa. Quem está em quarentena está com a esposa dentro de casa, né? Sério que a violência aumentou, rapaz, porque fica aquela complicação do homem não saber estar ali constantemente, e às vezes já é casamentos disfuncionais. Mas pense na sua esposa, pense em coisas que lhe dão alegria, meu querido, em coisas que podem lhe dar esperança. Ele pensou em duas coisas: primeiro, que Deus era misericordioso, que Deus era fiel e que Deus era bom. E ele, diante disso, tomou uma atitude dizendo assim: olha, coloca a cara no pó. Ali fala de oração, porque assim talvez haja esperança. A outra coisa importante que a gente, ou melhor, ainda dentro desse ponto, eu quero lembrar para você o que o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 4. Ele diz uma palavra muito importante sobre a mente, sobre o pensar. Sobre o pensar. Passei muito aqui. Efésios, Filipenses, cheguei lá. Filipenses 4:8, Paulo vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o pensamento, coisas boas. Outro dia eu fui visitar alguém, não vou dizer quem foi nem aonde, foi aqui no Bode não, de manhã. Aí a pessoa estava assistindo um programa desse policial, chamado um apresentador, o nome dele é Marcão. Rapaz, dentro de 15 minutos, o menino foi estuprado, esquartejado, mulher foi morta a facada. Eu digo, meu Deus, o cara amanhece o dia desse jeito, o sangue de Jesus tem poder. Eu não ligo um de manhã, e lá em casa eu digo sempre a Gemima, quando a gente está assim, aí por acaso a gente para numa programação, eu digo, é a Globo, muda. Eu mudo, não tenho compromisso com a Globo, não quero, não gosto, porque faz mal para a família. Quem apoia casamento gay? Quem é contra a família, eu acho é bom. Quem é contra as empresas, quem é a favor de bandido, eu estou fora. Não quero. Aí a gente fica enchendo a cabeça com o que esse povo coloca em nós e vive um coração sem esperança. Não tem esperança no casamento, só vive depressivo. Ai, não vai mudar. Não vai mudar. Quem tem esperança não. Conheço gente que o marido corre atrás com uma faca faz 30 anos e eu digo, por que você não deixa? Porque eu tenho esperança que ele vai mudar. É diferente ter uma mente com esperança. E como é que alguém consegue ver o bendito com a peixeira e conseguir estar com esperança? É porque a mente dessa pessoa não está presa a pensamentos ruins. Ela está pensando em coisas boas, em coisas agradáveis. Segunda reflexão dentro desse texto é o seguinte: sem esperança, somos embarcação à deriva. Imagina uma embarcação no mar, não tem ninguém no leme e não existe uma âncora segurando. É assim um homem e uma mulher sem esperança. Ele é levado pelas águas, pela força do vento, para onde se mandar. Se mandar ele para uma encosta, onde ele consiga chegar sem bater em pedras, ainda assim ele vai tombar. Mas possivelmente ele passará por rochas, ele passará por pedras enormes, ele vai bater e ele vai naufragar. Um homem sem esperança é um homem com grande possibilidade de naufrágio. Você que talvez esteja afundando, é porque a sua vida tem sido uma vida regida pelo desespero. Mas essa noite o Senhor fala conosco, o Senhor fala comigo e fala com você, que existe um futuro, mas hoje existe uma esperança. Existe um esperar com confiança. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 6, versículo 17, tem uma sequência de versículo linda e mostra a esperança como um objeto de embarcação. E esse objeto é aquilo que sustenta essa embarcação. Preste atenção. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Deus prometeu, mas Deus quis mostrar isso com mais firmeza. Então Deus jurou. Agora Deus jurou por Ele mesmo, com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é imutável, coisa que não muda, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão, da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. A alma do ser humano, ela fica bem com esperança. Por que a mulher casa com um cara ruim? Por causa das promessas.
As promessas geram esperança. Ela diz assim: ele vai mudar, pastor. Eu estou tão apaixonada e ele vai mudar. Aí casa, aí vai aquela tribulação. Não dá mais, ele é um homem que espanca, porque você fica com ele. Não é porque eu sei que ele vai me dar esperança, né? A esperança, ela não deixa a gente se mover. A esperança não deixa a gente ser levado pelas ondas, pelas águas, que são coisas que estão fora da embarcação. Não, a esperança, ela está aqui dentro e ela segura-nos firme naquilo que Deus tem para nós. Deus tem promessa para a minha vida e para a vida da sua família, para a vida da sua história, para a vida do seu negócio, para a vida dos seus sonhos. Deus tem esperança. Deus tem esperança. Agora você precisa ter esperança, ou melhor, Deus tem promessa. Você precisa ter esperança nessas promessas que são verdadeiras. Pedro, a última reflexão nesse texto: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é viva. Ela fala de alguém. A nossa esperança é Jesus de Nazaré. É inadmissível crente com depressão por causa desse pânico. É inadmissível crente desesperado pelo que as redes sociais, o WhatsApp, as coisas estão falando. É inadmissível, porque a nossa esperança, ela não é apenas um sentimento e nem uma busca que nós fazemos. A nossa esperança, pela pessoa do Espírito Santo, ela mora dentro do nosso coração. É o Senhor Jesus Cristo. É uma esperança que não é morta, não é um sentimento somente, é vivo, está dentro de nós, e Ele nos segura, e Ele nos mantém de pé diante de qualquer intempérie da vida, para a glória de Deus. Faltam 2 minutos, eu sempre tenho corrido para terminar de 10h30, e eu quero agora finalizar. Eu vejo aqui, mas se achar, traz para mim. Eu quero finalizar essa reflexão dizendo uma coisa muito importante que foi dito no livro de Jó. Você lembra daquela passagem? Porque há esperança. Há esperança ao cheiro das águas. Olha, a Bíblia das folhas grossas, né, grandona, a gente vai para lá, vem para cá, fácil de achar. Jó capítulo 14. Versículo 7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, o dará ramos, como a planta nova. O homem, porém, morre, fica prostrado, expira o homem, e onde está? Queridos, a gente fica com a primeira parte. A gente não atenta apenas para a brevidade da vida, pois a brevidade da vida, por mais que seja breve, por muitas vezes nos cortam, por muitas vezes nos derrubam, mas cremos que ao cheiro das águas, alguma coisa
acontecerá na nossa vida, na nossa história, em nome de Jesus. Quero orar por você, quero orar pela sua vida, pela sua família, e quero lhe dizer: não perca a esperança em Jesus de Nazaré, em Jesus, o Cristo vivo que venceu e que hoje é a esperança da igreja. Querido e amado Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, pelo teu amor, pela tua bondade que não tem fim, pela tua fidelidade e misericórdia. Ó Deus, nós não sucumbiremos, nós nos prostraremos, mas é diante da tua presença, para dizer que és o nosso Deus, que és o nosso Senhor, e que operando ao favor do teu povo, ninguém impedirá. E como disse Jó, e como disse o teu servo, ainda que eu morra, nele eu terei esperança. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê misericórdia, e amanhã nesse mesmo horário a gente volta com mais uma verdade da série Futuro para a sua vida, para o seu coração e para a sua família, no nome de Jesus. Amém.